Uma boa noite para você que está assistindo essa live. Nós estamos aqui na Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno e hoje vou conversar com o Dr. Hernandes, Dr. Michel, a doutora Fabiane e também com a Sulamita. Você que está em casa, estou fazendo essa abertura já para você compartilhar essa live, para chamar o máximo de pessoas possíveis. Hoje São João Nepomuceno amanheceu com a realidade da onda vermelha do Minas Consciente. Você vai entender as dúvidas, você vai poder participar através da nossa live, através do nosso chat. Já faço aqui alguns esclarecimentos, quero agradecer o convite por estar ser o mediador dessa live de hoje aqui na Prefeitura, para levar essas informações. Agradeço por terem lembrado do meu nome. Nós estamos aqui respeitando o distanciamento, estamos usando máscara, mesmo que possa estar comprometendo um pouco o áudio aí na sua casa, mas eu peço a compreensão de todos vocês. A nossa live está começando, eu sei que não é um momento estranho, porque nós já passamos por esse momento, talvez a nossa memória aí que esteja nos descuidando um pouco, seja na higienização, seja na proteção, no uso de máscara, mas nós já passamos por esse momento e nós vamos entender por que então São João Nepomuceno vive essa realidade. Lembrando que hoje mais de 400 municípios de Minas Gerais retornam para a onda vermelha. Aqui na Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, estou ao lado do prefeito Hernandes, então para tratar desse assunto. Você participa através do chat. Vamos conversar ainda nessa noite de hoje com a doutora Fabiana, com a Sulamita e com o doutor Michel, tirando dúvidas. Hernandes, primeiramente, obrigado por me convidar para estar aqui nessa live. Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. E uma boa noite a todos os são joanenses aí, nesse momento difícil para nós. Queria fazer um esclarecimento para todos os são joanenses aí de como que surgiu o que aconteceu. Na quarta-feira, no dia 23, às 15 horas, nós recebemos um informativo de uma reunião para as 17 horas com o Comitê Estadual de Enfrentamento do Covid. Então, às 17 horas no dia 23, nós tivemos essa reunião, onde que o Comitê de Enfrentamento Estadual determinou que a macro-região sudeste voltasse para a onda vermelha devido ao grande grau de ocupação dos leitos que nós estávamos enfrentando. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, sabe, Luiz Carlos, mas está todo tomado, ou os leitos, vou falar todo tomado, tem 92% hoje dos leitos de Covid, de não Covid, ocupado, e quase 90% do leito de Covid ocupado, segundo as informações que nós temos. Então isso nos preocupa demais e as pessoas às vezes estão aí perguntando por que o prefeito voltou. Nós temos dentro do nosso município também o comitê de enfrentamento aqui, formado dentro do município, que nós, através do decreto, nomeamos as pessoas para esse comitê. Tão logo nós saímos da reunião do comitê estadual, nós reunimos com o nosso comitê, porque já não era uma coisa mais que dependia de uma vontade, isso aí não era por o querer do prefeito ou do nosso comitê, isso agora já veio uma determinação do comitê estadual, porque a nossa área de atendimento pertence a Juiz de Fora e a macro-região sudeste. Então não é porque o prefeito quer que volta para a onda vermelha que está voltando. Então eu gostaria de deixar isso bem claro. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado agora com essa questão de festa. O Ministério Público está totalmente apoiando essa questão da macro-região sudeste voltar para a onda vermelha, porque isso está gerando uma preocupação enorme com relação aos leitos. E é bom que vocês saibam, porque toda vez que a gente precisa de buscar um leito de UTI para qualquer dos nossos munícipes, nós passamos muito aperto. E agora nós vamos enfrentar mais ainda. E a gente está preocupado ainda também, nos casos de chegar em janeiro, com esse grande número de festas que está tendo, e pessoas viajando, pessoas de fora em São João, e a gente chegar e ter que enfrentar isso também, agora no princípio de janeiro. Então, deixando bem claro, eu sei que é muito difícil para todos os comerciantes que vai ter seus estabelecimentos, que tem que ser recuado, tem que ser fechado, vai poder estar trabalhando por delivery, outro não vai poder estar trabalhando, mas na sua grande maioria tem muita gente se reinventando.
Tem alguns casos que não vão conseguir, mas a maioria dos casos, as pessoas vão conseguir trabalhar. Pode não ser naquele mesmo volume de atendimento, mas vai poder continuar como estava anteriormente na Onda Vermelha. Agora, aglomerações em bares, lanchonetes, isso não vai poder. Então, todo restaurante, tudo isso, que tem várias ações, né? Mas tudo isso agora vai ser só através de delivery, né? A pessoa pegar o seu alimento, pegar o que tiver e não consumir dentro do próprio estabelecimento. Isso foi uma orientação, uma determinação do Comitê Estadual, que é onde que se viu que nós vimos aqui em São João também, né? As aglomerações em bares, então isso gerou muita preocupação de uma forma geral para o pessoal da saúde. Então eu queria falar para vocês que essa questão, gente, não é a questão nossa aqui da prefeitura, do prefeito e de um querer nosso. Nós temos que respeitar a decisão do Comitê Estadual e seguir a macro-região Sudeste. A partir do momento que nós não recuar, nós não estiver no Minas Consciente, nós temos que ir para a deliberação 17, que aí é muito mais apertado do que o Minas Consciente, que aí é fechado, muitas das vezes, muitos outros estabelecimentos que não poderiam estar funcionando. Então, eu quero pedir a compreensão de vocês. Nós estamos aqui para estabelecimentos aí da Onda Vermelha, com esses dias aí, que vão falar estabelecimento, não de alimentação, mas alguns estabelecimentos que ele tem um prazo aí de transição até o final de dezembro, que o Minas Consciente também, ele deixou isso. Claro que o decreto é a partir de hoje, de segunda-feira, mas que essa transição pode levar até o final de dezembro, para essas lojas que não são lojas de roupa, lojas de acessório, outros estabelecimentos. Qualquer dúvida, o Michel vai estar explicando para vocês vão poder ver isso no Minas Consciente. Mas a alimentação de restaurante, de bares, tomar cerveja, sentado na mesa, jogar sinuca, essas coisas todas que a gente entende que aqui em São João está muito corriqueiro essa situação, isso não vai poder a partir de hoje. Nós tivemos várias discussões durante a reunião com o Comitê Estadual dos municípios ter esse enfrentamento com a população de fiscalização. Então, tem o apoio da Polícia Militar, isso gera como um crime contra a saúde pública, por isso que a Polícia Militar é envolvida também nessa situação. Então, é importante que vocês entendam que a vacinação também, essa vacina está chegando aí, o mundo inteiro já começou a vacinar, e acho que primeira quinzena, agora de janeiro, nós já vamos ter uma posição do governo federal. O governo estadual vem conversando constante, fazendo reunião direto sobre essa questão de estarmos preparados para a vacina. Então o estado de Minas está praticamente todo preparado, com material, com local, com profissional, tudo para a hora que a vacina chegar, a gente poder estar fazendo a vacinação da nossa população. E eu falo para vocês, não adianta, tem muita gente que fala assim, prefeito, já comprou vacina? Tem gente que faz essas perguntas, como faz pergunta para outro prefeito. A vacina, ela vem através do Ministério da Saúde e vai ser distribuído de acordo com a população, de acordo com o escalonamento das prioridades da vacinação. Primeiro os profissionais de saúde, depois vem as pessoas idosas, depois as pessoas com comorbidade, e vai ser assim por diante. Então eu quero deixar bem claro, porque às vezes, fulano de tal comprou vacina, o outro prefeito comprou vacina. Não existe isso, o secretário de Estado já nos falou, que é tudo através do Ministério da Saúde. Então, gente, está muito próximo de acabar. Eu sei que tem muita gente que já pegou o Covid e não sentiu nada, e eu vou fazer mesmo, não acontece nada com ninguém. Muita calma com tudo isso que vocês falam, porque tem gente que passou, nós já perdemos vidas na nossa cidade, e são importantes, e nós não queremos perder ninguém. Então é melhor que todo mundo se cuide. Nós vamos ter a vacinação, daqui a pouco, nós podemos passar por um momento de dificuldade financeira, mas daqui a pouco, tão logo acabar o Covid, nós vamos recuperar essa situação financeira. Então eu peço muito cautela e muito respeito com o próximo com relação a isso, durante esse tempo que nós estamos vivendo. E uma coisa muito interessante, gente, que eu queria deixar claro para vocês,
Não pense que sou eu, prefeito, que está voltando para a onda vermelha, que quer prejudicar ninguém. Não é isso. A questão é que a gente é obrigado a seguir a determinação do Comitê Estadual do Enfrentamento do Covid. Para quem vem acompanhando, Hernandes, os boletins de saúde, os números são crescentes em São João do Pomuceno. São crescentes e alarmantes. Você fala muito de Juiz de Fora para a gente entender porque Juiz de Fora passa a ser a referência. Juiz de Fora não atende só São João do Pomuceno. Ela atende Bicas, ela atende Bagirita, ela atende Maripá, ela atende Rio Novo. E aí a preocupação é essa de que se as cidades não se cuidarem, você tem uma sobrecarga lá e os municípios fiquem sem o amparo, né? Então, antes que isso aconteça, lembrando também que Juiz de Fora passa por uma transição política, né? Nós vamos ter, a partir do ano que vem, a Margarida assumindo uma realidade que ela ainda não enfrentou. Aqui a gente ainda tem essa tranquilidade que a mesma equipe vai continuar o trabalho, lá se renova tudo a partir do dia 1º. Verdade, Luiz Carlos. Mas, então eu peço aí a compreensão, vai ser duro a questão da fiscalização, e eu acho que não adianta a gente querer fiscalizar nada se não tiver na consciência de todos também. Por mais que a gente vai querer fiscalizar, nenhum município de Minas Gerais tem pessoal suficiente para fiscalizar as pessoas. Então vai ter muita gente falando, né, é festa que tem na casa de um, é festa que o pessoal vai para o sítio. A gente sabe que as pessoas ligam para a gente, mas como fazer essa fiscalização e como resolver? Então a gente está pedindo e a gente está falando que isso é um crime contra a saúde pública, então não vamos fazer aglomeração. Nós vamos estar fazendo aqui, a doutora Fabiana vai estar falando para vocês aqui também, muito sobre essa questão do isolamento, quanto que é importante. Ô Hernandes, eu vou fazer o seguinte, eu sei que tem muitas perguntas ali para o Hernandes, mas nós vamos ter 2 momentos aqui, a gente segura essas perguntas para o Hernandes retorna na live com o Dr. Michel, aí a gente faz esse ping-pong, porque eu sei que a grande maioria é o que pode, o que não pode, essas dúvidas, a gente convida aqui a doutora Fabiana e a Sulamita, e a gente retorna com o Hernandes depois. Pode ser, prefeito? Pode ser. Muito bem, o prefeito Hernandes, essa abertura, já vou convidar, pode chegar aqui a doutora Fabiana e a Sulamita. Gente, nós vamos atender as participações, tá? Só porque aí o Michel vai estar junto, e já pode chegar, chegam aqui, vem aqui a Sulamita, que é vou pôr minha colinha aqui, coordenadora em Vigilância em Saúde, e a doutora Fabiana, ela é médica, faz clínica geral e atende aqui. Aqui nós estamos mais próximos um pouquinho, mas o Hernandes me autorizou a fazer essa pergunta. Vocês já tiveram Covid, né, doutora Fabiana? Boa noite. Boa noite, povo São Joanense. Não, mas fala certinho. Bom, eu tive Covid, infelizmente, né? Nós que estamos na frente, né? Estamos aí muito expostos, mas assim, é uma situação de quando você se vê infectada, de tensão mesmo pra gente que tem todo, né, o conhecimento, tá aí estudando, né, se atualizando, mas dá aquele temor de, ai meu Deus, vou levar para casa, eu tenho uma bebê, meu esposo acabou adquirindo também, né, mas, e tem família aqui, então eu fico muito receosa, muito receosa, e dá aquela, né, de não ter o controle da evolução, do né? que vai acontecer, porque uma coisa já adiantando, né, que assim, essa doença, ela é o que já foi visto, né, que ela tem uma diversidade de apresentação que é muito grande. Então vai desde um espirro, uma congestão nasal, o nariz escorrendo um pouquinho, uma dor tipo sinusite, uma dor no corpo, parece, tem gente que fala que o trem passou por cima, e realmente, e dessa evolução que às vezes começa devagarinho, meio difusa, meio assim, sem você conseguir, não, acho que não é gripe, não é essa gripe da televisão, não. Até você fechar realmente, é Covid, nós temos um tempo aí de disseminação da doença, que é o maior problema que nós temos, e a pessoa achar que não está, né, transmitindo e que está com a doença. Então, assim, hoje aqui, a minha função, o meu papel, até que foi solicitado pelo prefeito Hernandes, é exatamente alertar, que assim,
quem mais nos conhece somos nós mesmos. Sim. Não adianta, eu preciso que o médico me fale. Mas se você já acordou, né, normalmente assim à noite, né, ou acorda já com mal-estar, tô sentindo uma dor de cabeça que não é tão típica, né, um nariz escorrendo, dei uns espirros a mais. Então assim, vamos tentar já começar a isolar, ficar dentro de casa mesmo, evitar de sair, de colocar a mão em tudo, né, mas eu vou trabalhar, então ter o cuidado maior e ficar isolado, que é o mais importante. Assim, que nós vamos ter lives, essa live vai ser uma constante do que pode, o que não pode, quais são as dicas, as orientações na saúde mais detalhadas. A Sulamita também está aqui. Sulamita, boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite a toda a população são joanense. Então, eu acabei de sair do isolamento, né? Tive a sorte de ter sintomas muito leves, né? Eu, meu marido, a minha filhinha também, né? Eu não fiz exame, meu marido fez. A sua filha é pequena? A minha filha tem 1 ano e 10 meses. Ela também contraiu? Ela teve. Então esse talvez falta de preocupação com as crianças não é... Isso, ela teve coriza durante 1 dia, 2 dias no máximo. Teve um estado febril de 37,6. A gente continuou observando, graças a Deus não passou disso. Eu tive perda de olfato e paladar, ainda estou sem, né? Sentir o gosto, o cheiro das coisas, mas assim, graças a Deus foi muito tranquilo, a gente fez repouso, fizemos a nossa quarentena direitinho e saímos todos bem. Nós vamos ter, como eu já disse, lives que vão falar sobre esse assunto. Você está chegando aqui agora, eu fui convidado para estar mediando essa conversa. Já a gente retorna com o Hernandes e com o Dr. Michel. A gente vai ter lives, por exemplo, para detalhar essa questão. A gente se pega muito na falta de ar, por exemplo, o que a ansiedade, você falou disso, vai interferir nessa falta de ar, porque há esse medo da evolução. Mas uma questão interessante que o Hernandes coloca, Fabiana e Sulamita, é que nós tivemos os festejos de Natal em onda amarela. Então a gente tinha regras diferenciadas para o Natal. Agora a gente vai ter o Ano Novo, uma celebração uma colada na outra, com a onda vermelha. O que muda de uma celebração para outra, quais os cuidados, qual a restrição e o que a Secretaria de Saúde e os setores de saúde estão preparando para essa semana e para a semana que vem? Bom, então o que muda de festas, né, Natal e Ano Novo é a mesma coisa, os mesmos cuidados de evitar esse ano de aglomerar, de ficarmos juntos, né, literalmente, mas isso vai continuar, tanto para Natal quanto para Ano Novo, onda vermelha, onda amarela, né? Mas a Secretaria vem elaborando, né? Ainda nem conseguimos finalizar para passar para os próprios profissionais, mas diante de tudo que está acontecendo, as coisas estão sendo atualizadas e organizadas assim, né? E aí a sua está mais à frente disso. A gente disso. tem a questão da fiscalização, né? Que no início da pandemia ela estava bem acirrada, né, em relação aos bares, aos restaurantes. A gente teve uma onda mais tranquila, né, onde o comércio voltou a funcionar um pouco mais tranquilo, né, em relação aos atendimentos, né. Como agora a gente retornou para a onda vermelha, a fiscalização vai voltar novamente, né. A gente tem um número de denúncia, né, que o pessoal vai deixar aí para vocês. A gente está sempre respondendo as mensagens, as solicitações que as pessoas fazem, né? Eu acredito que agora as pessoas vão, a partir do dia 29, né? Que vai fechar novamente. Eu acredito que as pessoas vão ter esse respeito, né? Até porque, Luiz Carlos, é uma coisa muito interessante a gente deixar frisar aqui, que por mais que às vezes alguma pessoa da família ela está se resguardando, ela está ficando mais tranquilo, às vezes alguém que sai, que leva isso para dentro de casa. Quando eu falei que eu testei positivo, gente, eu fui considerada positivo porque na verdade o meu marido foi positivo. Ele trabalha, né, e provavelmente ele se contaminou nesses atendimentos. E mesmo eu, desde o início da pandemia, trabalhando, tive todos os cuidados, já fiz outros testes, né? E não testei positivo até hoje. Então, assim, pra gente ter noção de como que é importante resguardar não só você, mas as pessoas que ficam na sua casa, né?
A gente sabe que Natal foi uma festa que a família gosta de estar reunida, mas infelizmente esse ano não era uma coisa que a gente estava orientando as pessoas a fazer, né? Vem a virada de ano, muita gente tem esse costume de festejar, de visitar a família, não é o momento para isso, principalmente pessoas que moram em outros estados, vir visitar a família, cuidado principalmente com os idosos, né? Que a gente sabe que os idosos estão sempre resguardados em casa e às vezes uma pessoa que está indo lá não na intenção, porque às vezes nem sabe que está contaminado, né? E acaba contaminando algum familiar. A gente teve uma notícia triste, alguém aqui depois vai me lembrar, da atriz da Globo, né? Que ela respeitou a quarentena inteira, desde março, uma visita que ela recebeu no finalzinho do ano, ela contraiu a Covid e morreu, né? Então assim, ela respeitou rigorosamente, claro que dá aquela saudade, enfim. Mas só pra gente, porque vai ter o ano novo, vale churrasco, junta a família ou é cada um na sua casa, qual é a dica? Cada um no seu quadrado, né? Então, a família que vive na mesma casa é aquela reunião. Não exatamente. Vale um indo para a casa do outro. Exatamente, porque você que já lida ali dentro da sua casa, né, naquele momento já sem máscara, né, dentro de casa, já todo mundo com a mesma, já vive junto. Tudo bem, faz você, o pai, mãe, filho, sua celebração ali. E vamos fazer o online também com o resto da família. Mas por que a gente esqueceu da máscara e por que a máscara é tão importante? Ela é de uso obrigatório e hoje a gente percebe em São João Nepomuceno talvez uma grande adesão a não usar máscara. É um descuido, a máscara é importante nesse momento? Ela continua sendo orientada o uso, assim, Não só a máscara, né, doutora? Mas assim, a higienização. A higienização, principalmente, porque você não sabe, a pessoa pode tocar em algum lugar, você, né, após tocar também, se contaminar. Então, só uma dúvida, assim, porque tem no Ano Novo. Essa de tocar em alimentos, por exemplo, tábua de frios, todo mundo põe a mão. É um problema? Então, o ideal é que faça as porções, né, para as pessoas individuais. Então, não tem comida comunitária. Não. Conversar em cima da comida, tudo isso é risco, vamos dizer assim. Até essa exposição toda da comida também, se puder evitar, é o mais indicado, né? Eu quero perguntar aqui, o Márcio Sabonis, ele está em off, se tem alguma pergunta para as meninas da saúde, embora que elas vão voltar aqui na live e vão trazer mais esclarecimentos. Não, tem eu sei, a dúvida, e aí, porque na saúde, Fabiana e Sulamita, é uma questão muito, talvez, nos intimida a perguntar, porque depende de nós, né? Então, isso que eu ia falar. Aí não vale o julgamento do outro, aí é a minha postura como cidadão. É eu lavando as minhas mãos, sou eu colocando a máscara, sou eu evitando. Então, assim, nos incomoda mais, né? Porque com o Dr. Michel e com o Hernandes é mais fácil. Por que o estabelecimento do outro está aberto? Vocês na saúde não, aí é ação minha, né? E ainda nós temos a situação que não tem tratamento, né? E aí fica essa situação de que é o autocuidado, que é o mais importante. Porque assim, o que eu tenho visto assim, que tem me deixado mais assustada são as pessoas com a máscara na mão, porque para entrar no comércio, entendeu? Então assim, isso que a pessoa sabe que tem que usar, mas no rosto não, então no queixo. Então assim, é uma questão de conscientização e assim, não só de conscientizar, que eu acho que está todo mundo mais que conscientizado da situação, né? Mas informado e tudo mais. Mas, bom assim, lembrar isso, a gente já viveu isso, né? Os meses de março, abril, exatamente. maio, foi tá todo mundo cansado, com esses né? cuidados. Agora que a gente relaxou, Márcio Sabonis. Dúvidas aqui sobre recontaminação, se pudesse falar um pouco. As duas já tiveram Covid, vocês são transmissoras, vocês podem pegar Covid, vocês estão imunes, quem já pegou, não participa, fica de fora. Boa pergunta. O protocolo do Ministério, né, ele é muito claro quanto ao caso de reinfecção. No mínimo, a pessoa tem que dar um espaço de 3 meses, né, para se considerar uma recontaminação. A gente teve casos aqui no município de pessoas que testaram positivo, né, foram hospitalizadas e dentro do próprio hospital faziam exames constantes, né,
E o exame de PCR, que é o SWAB, né, aquele do cotonete, ele não negativava. A pessoa, a gente sabia que ela não estava mais transmitindo, porque os sintomas já tinham desaparecido. O tempo, né, que é o período que é estabelecido do primeiro sintoma, 7 dias após, 7 a 10 dias, já tinha passado e a pessoa ainda testava positivo. Então, assim, é uma doença muito nova. Cada dia que passa a gente tem que procurar mais conhecimento, procurar ler mais sobre isso, porque todos os dias surge alguma coisa. Então, assim, casos de recontaminação são casos que são estudados. A gente já teve pessoas aqui no município que fizeram o exame pós um tempo e ainda estavam positivos. Tá? Não foi constatado que era recontaminação. Existem, não relaxem, gente, porque existe até os sintomas, as doutoras, depois em outras áreas a gente pode falar isso também, que são os sintomas pós-Covid. Então tem gente relatando sintomas de Covid e agravamentos de doenças, de comorbidades pós-Covid. Então não é hora mesmo da gente relaxar. A gente vai ter uns outros momentos para falar sobre isso. Quero agradecer a doutora Fabiana, a Sulamita, mas antes tem uma pergunta aí, Sabonis, por favor. Sobre sintomas, né? A pessoa contraiu a Covid. Os sintomas são diferentes para cada tipo de pessoa, faixa etária, que a gente pode falar sobre Qual é o sintoma mais importante? Fala-se muito da febre. Então, a febre é o mais importante? Então, não é. É isso que eu comecei falando, mas assim, é difícil as pessoas imaginarem que aquela doença que mata, que interna, que entuba, começa a manifestação, ou nem chega até lá, né? Graças a Deus. Mas começa de uma forma muito geral, né? Uma forma muito, assim, com um mal-estar, uma dor no corpo. Parece, a sensação que eu tive, particularmente, que eu tive sintomas bem leves mesmo, no início, é que eu tinha trabalhado muito no dia anterior, como se eu tivesse dado um plantão, estava muito cansada, e aí acordei de manhã, eu tenho criança pequena, né? E aí eu ficava cansada, entendeu? Então assim, aí a princípio eu não achava que era, né? Então, e não tive febre, não tive... Aí depois... Perder paladar é o básico? Não é o básico. Então também vai ter gente com paladar. E só vai perder o paladar e o olfato, se perder, lá pelo 7º dia, 5º a 7º dia, que é também a fase mais exuberante da doença, que aparecem os sintomas mais importantes. Então, assim, o começo é muito inespecífico. Por isso a importância. Se você acordou mais ou menos, está indisposto, até dizer que não o isolamento, a questão do uso da máscara para todos, né, da lavagem das mãos, é isso mesmo. Tive contato com alguém com Covid, notifico a Secretaria de Saúde, qual o passo que eu tomo? Então, o Luiz Carlos, a gente sempre segue o protocolo do Ministério, né? A base que a gente tem é o protocolo, é o correto, né? Nem todo contato com positivo, a pessoa ela vai se contaminar. A gente tem vários casos de pessoas, marido e mulher, moram na mesma casa, dividem a mesma cama, o esposo contamina, a mulher não e vice-versa. A gente tem casos de outras pessoas familiares que também tiveram contato com positivo e não se contaminam. É muito relativo. Vai muito do organismo da pessoa, da resposta imunológica, carga viral. Então, assim, normalmente, quando uma pessoa testa positivo, a secretaria ela faz um rastreio familiar, que são os contatos próximos, usa o mesmo banheiro, o mesmo talher, às vezes mesma toalha de rosto, né? Então, a gente faz esse rastreio. Mas o contato, eu conversei com uma pessoa sem máscara durante tanto tempo, peguei na mão de uma pessoa e ela testou positivo. Esse contato não nos preocupa tanto quanto o contato mais próximo, que é o contato familiar, entendeu? Então, assim, se a pessoa não apresenta sintoma, o protocolo do Ministério ele é muito claro, vida que segue, só faz uma observação para ver se vai apresentar algum sintoma. Se apresentar algum sintoma, o ideal é como a doutora falou, percebi que eu não estou bem, a gente conhece o corpo da gente, a gente sabe quando a gente não está legal, né? Se resguarda e procura um atendimento médico, ou até mesmo a gente lá na policlínica para a gente passar orientação. Nós estamos com um telefone, né, do Covid, que ele a chave, assim, né, para fazer orientação, é o que a gente vai usar bastante agora, a partir essa nova empreitada, para poder
ficar com contato mais próximo, porque nós estamos com essa dificuldade do atendimento direto inicial, né? Porque ainda fica muito difuso, nós temos que ter uma orientação até para saber para onde ir, para qual unidade ser atendido e tudo mais. Então, os telefones depois o Sabonis vai disponibilizar. Vai estar no site do Prefeitura. E já está mais que difundido, já está. né? Já está mais que difundido o número do Covid. Então... Gente, festa a partir de agora é só depois que a Sulamita aplicar 2 dosezinhas no braço da gente. Veja tá? a hora. Que provavelmente é só o ano que vem. Então vamos ter que aguardar. Obrigado, doutora Fabiana. Obrigado a Sulamita e até a próxima live. Tá bom? Um abraço para vocês. Gente, eu estou despedindo aqui, já está em mim aqui, Juninho, vocês vão me alertando a questão do tempo aí. Já vou chamar o Hernandes e o doutor Michel, a doutora Fabiana e a Sulamita, elas retornam em outra live para tirar dúvidas mais específicas, né? Porque tem cuidados específicos, que eu sei que você está em dúvida aí, posso compartilhar talher, posso compartilhar copo, pega no ar, e como é que... Enfim, essas dúvidas, elas precisam ser sanadas. Pode chegar, vem cá, doutor Michel. Boa noite, doutor Michel. O Hernandes está voltando, o doutor Michel chegando aqui pela primeira vez. E aí, eu acho que a pergunta do pode ou não pode é o mais corriqueiro, né, doutor Michel? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Hernandes. Boa noite, a doutora Fabiana, a Sula, que estiveram com a gente, a equipe técnica também, Sabonis. São muitas informações, né, Luiz Carlos? Assim, o primeiro detalhe que eu acho que a gente tem que chamar a atenção é a necessidade das pessoas acessarem as informações nesse momento, principalmente no site do próprio plano, né, do Minas Consciente. É o www.mg.gov.br/Minas Consciente. Não dá para a gente responder todo mundo, né? Eu posso, não posso, a questão do posso ou não posso é porque, por exemplo, o documento que hoje diferencia as ondas e estabelece as atividades de acordo com o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Nós temos um documento com 48 páginas. Então, assim, são quase a integralidade das atividades econômicas descritas ali e divididas em ondas. Essas situações pormenorizadas, elas têm que ser consultadas. Lógico, nós estamos aqui à disposição para responder todo mundo, sem nenhum problema. Pode ligar, eu passei o final de semana atendendo as pessoas que têm contato comigo, pode ligar para a prefeitura, não tem nenhum problema. A gente sabe que é um momento de dúvida, e a gente está aqui para esclarecer. Mas a informação está disponível, né? No primeiro momento de dúvida, a gente orienta, consulta lá o Minas Consciente. Depois que você vê a classificação da sua atividade, consulte o protocolo. É importante ver também os nossos decretos, o que está lá, mas assim, o básico é o que está no Minas Consciente, que é como o Hernandes explicou muito bem aqui na primeira participação dele, é algo que nós temos que seguir, porque está sendo nos colocado seguir essa situação. Até nós esclarecemos algumas semanas atrás, quando a macro-região evoluiu para vermelha, que nós ainda estávamos em nível de micro-região com a possibilidade de manter na onda amarela. Essa foi a decisão de se manter ainda nessa onda amarela, mas depois que a micro-região também foi indicada para a onda vermelha, não resta ao município, conforme o Hernandes explicou, outra alternativa, senão seguir para a onda vermelha. É uma questão séria, eu acho que é isso que é preocupante, né? E não é uma decisão fácil de tomar, acredito eu, que vocês que participam como prefeito, como membros do comitê. Mas só lembrando que aí não, talvez na primeira fala do Hernandes, porque no Minas Consciente já estava meio decidido isso, né, Hernandes? Pode progredir, mas pode, desde o início foi falado isso, a gente pode ir para verde, mas a gente pode voltar para vermelho, depende do comportamento de cada um. Foi muito divulgado isso. Tudo ia depender mesmo de como estava a ocupação dos leitos de UTI. Então isso era... o andamento em cada município. É o que rege as macro-regiões. É a ocupação dos leitos que determina se a onda avança ou se a onda tem a regressão, entendeu? A preocupação maior no primeiro momento que a gente teve, né, desses cuidados mais redobrados, que foi nos primeiros meses do Covid, e aí sempre foi questionado sobre isso. O Erlen Bertelli e a Luciana Pereira perguntando sobre a fiscalização em bares,
se vai fazer cumprir o protocolo. E aí eu já vou emendar aqui da Noemi Barbosa, que ela acha que a PM também vai ter dificuldade nessa fiscalização pelo efetivo pequeno. Bem, eu acho que a questão da fiscalização vai ser o assunto principal, mas a fiscalização nem deveria ser necessária, né? Eu acho que é uma questão de consciência também, né, Hernandes? Como eu falei no princípio, Luiz Carlos, podem fazer essa pergunta, as críticas vão ser enormes em todos os lugares, só que não vai ser em São João. Vão falar que é no Brasil inteiro, vão falar que é em Minas, porque não adianta, que tudo vai ter crítica com relação à questão da fiscalização. Não tem contingente, gente, nem policial e nem pessoa para poder atender a demanda tão grande das fiscalizações. O que tem que ter as pessoas ter consciência do que está fazendo. Então isso é o mais importante de tudo. Mas bares não pode. Não, os bares podem estar abertos, vender, a pessoa vir buscar e levar. Nada de consumir beber a cerveja, comer porção ali na mesa, não mais. Não mais. A lanchonete também pegou, levou para casa, padaria, enfim, né? Que são os alimentícios, restaurantes. Isso depende muito. Se o bar insiste em estar aberto, cabe a quem está lá também ser conivente com essa situação. Quem está fazendo errado sabe que está fazendo errado, ou se tem dúvida, entre em contato com a prefeitura. Agora, querido Luiz Carlos, que a gente vai dar conta de fiscalizar tudo, vai chegar e as pessoas vão falar, sempre vai ter nas redes sociais falando mal, que não está fiscalizando isso, que não está fiscalizando aquilo, que não está, para uns pode, outros não pode para ninguém. Quem estiver fazendo está errado. Agora, dar conta de fiscalizar tudo, nós já falamos até no Comitê Estadual de Enfrentamento ao Covid, que nós não iríamos dar conta, pois não tem cidade nenhuma que tem pessoas suficientes para fazer essa fiscalização. Mas eu gostaria de deixar claro que isso vale da consciência de cada um. Hernandes, eu gostaria de pegar esse assunto e reverter ele, porque a gente também tem muita resistência dos fiscalizados, né? Poxa, esse fiscal vem aqui toda hora, se você tivesse obedecido na primeira vez, ele não voltaria a segunda. Mas quem é fiscalizado também tem um pouco de resistência, né? Ou muita. Tem muita resistência, mas é importante que as pessoas fiquem chateadas, os estabelecimentos que eles podem funcionar. Muitas das vezes o estabelecimento que pode estar funcionando não toma as devidas precauções também. Então isso é importante, por isso que aqueles que estão fechados reclamam das vezes aqueles que estão abertos sem cumprir as normas que têm que ser cumpridas. Então isso, nós regredimos para a onda vermelha, tem estabelecimentos que não vão poder estar abrindo, mas aqueles estabelecimentos que podem estar abertos, ele tem que estar consciente do que ele pode estar fazendo, qual as medidas de segurança que ele está tomando dentro do próprio estabelecimento dele. Porque muitas das vezes a reclamação é muito mais desse estabelecimento que pode estar aberto, fazendo algo, pessoas que estão trabalhando sem máscara, atendendo as pessoas sem ter o álcool em gel, sem ter a devida asepsia na entrada. Limite de pessoas. Então isso tudo é importante que as pessoas entendam. Que as indústrias não vai poder estar funcionando? Está funcionando, tem um protocolo que ela tem que estar funcionando daquela forma, com medidor de temperatura, com asepsia geral, com uso de máscara, isso é a coisa normal de estar funcionando. Então, às vezes a gente vai... Agora o problema nosso agora, até avançar de onda, é todo mundo falando nas redes sociais da fiscalização. Isso não vai ter jeito, nós vamos ter que ficar todo dia escutando isso, a gente vai falar, as pessoas vai infringir de novo. A gente a polícia vai orientar, vai acontecer isso. Então eu quero deixar claro que isso é uma consciência das pessoas e todo mundo, fiscalizando todo mundo. Se você está vendo que a pessoa está fazendo uma coisa errada, ignora, deixa ela para lá sozinha. Eu acho que tem que ser mais ou menos por aí. Eu estou sendo às vezes meio rude, Luiz Carlos, porque a minha preocupação é quando chega aqui, porque quando você está aqui no Poder Executivo, quase toda hora você está recebendo aqui um mandato judicial. E aí muitas das vezes você vai, como que eu vou cumprir? Eu não tenho como cumprir. Então são coisas assim, não vai ter jeito. As pessoas, se for para internação, não vai ter jeito. Se as pessoas vêm pedir vaga, não vai ter o que eu vou fazer. E talvez essas pessoas que hoje mesmo podem estar fazendo aglomerações, vinha a levar, ser uma sintomática e levar uma doença para uma pessoa que via ter um problema e precisar de um parente que tem suas comorbidades, ou que venha precisar de um aparelho, de uma UTI, e a gente não ter condições de atender. Então é importante as pessoas terem a consciência
Eu estou falando isso, igual estou falando assim, meio rude, né, no modo de falar, mas é preciso que as pessoas entendam que a vacina está próxima aí. É muito fácil falar, isso aí a gente vai escutar as pessoas falar, é muito fácil falar porque o dinheiro está recebendo, que não depende, é nós que dependemos do dinheiro, tudo. Então isso é uma coisa que a gente enjoa de escutar para todo lado, entende? Mas a gente vai fazer o que numa situação dessa, entende? Então não é uma situação que eu escolhi, que eu estou tomando isso, de falar uma coisa dessa, de querer impor. É porque o que a gente está vendo, a gente obedeceu às determinações que vêm de cima. Então a gente tem que cumprir dentro dessa forma, que é melhor a pessoa passar perto financeiro do que passar perto de perder uma vida. E a fiscalização, ela resguarda tanto a saúde e para não cometer um crime, você já disse aqui, contra a saúde pública. Mas tem um movimento interessante nas redes sociais que eu já vi o pessoal falando, eu fui no estabelecimento, me atenderam sem máscara, eu não volto. Não por boicote, mas também por proteção própria, né? O doutor Michel vai falar já, mas porque o Sabonis tem uma colocação... A maioria das mensagens aqui, praticamente o mesmo contexto, relacionado à fiscalização dos bares. As pessoas se mostram muito preocupadas com a aglomeração nos bares. Tem até a pergunta da Prisciliana Lanini, se vai ter fiscalização dos bares à noite, né? E a respeito de que o comércio pode estar pagando pelos bares, né? Cria até um clima aqui de rivalidade. Sim. Nessas mensagens estão centralizando mais os assuntos aqui. Mas aí a gente volta ao assunto que a doutora Fabiana, a gente colocou aqui. É fiscalização do próximo, mas é autofiscalização. Se o bar está aberto, é porque tem gente lá consumindo. Então, é uma autoavaliação também de quem está lá. Mas esse vai ser o tópico fiscalização, né, doutor Michel? Eu só queria complementar uma informação que o Hernandes disse. Na última quarta-feira, na reunião com o Comitê Estadual e com o Secretário de Estado de Saúde, foi informado, né, para nós, inclusive pelo doutor Rodrigo, que é promotor que atua na macro-regional em saúde, o Juiz de Fora chegou a ter 100% de ocupação por 2 vezes seguidas na semana passada, dos leitos tanto públicos quanto privados. Então, assim, é algo como o Hernando está explicando, às vezes vai vir uma ordem judicial, não é questão do município ter dinheiro ou não para comprar o leito, é porque o leito não vai existir. Isso é uma questão muito séria. A segunda questão é que nós questionamos ao Estado, por quê? Cadê o hospital de campanha? Por que não se amplia a vaga? Não tem profissional. O Estado deixou muito claro, nós temos o dinheiro, nós temos a estrutura, nós temos os equipamentos e não temos profissionais. Os profissionais que estão na linha de frente estão exaustos, né? A doutora está aqui, inclusive se contaminou trabalhando. Muitos profissionais já deixaram essa luta por conta de sequelas, de problemas que tiveram, né? E vários outros não suportam mais. E aí a situação vai ficando difícil. Muitos perderam as suas vidas, inclusive. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa, como o Hernandes está dizendo, cada um fazer a sua parte, ter empatia. Eu acho que questionar a questão da fiscalização é importante, nós sabemos, mas é reconhecido que em qualquer lugar do país, né, dentro da dinâmica do Brasil, da cultura brasileira, o exercício da fiscalização é uma atividade desafiadora, até porque nós temos uma cultura de muitas vezes a gente desprezar, não vou dizer nem desrespeitar, mas desprezar as leis, desprezar as normas. Enquanto, por exemplo, na Europa é muito fácil, mas na Europa 95% da população se autocontrola, ninguém precisa de ir lá ficar chamando a atenção do cara. Aqui é o contrário, a gente tem esses pequenos deslizes quanto à observância das regras do dia a dia, vão nos levando a achar que é normal. E aí entra um cenário que as pessoas querem trazer isso para um conflito. A prefeitura está contra o comércio, está contra o bar, não tem ninguém contra ninguém, essa luta é de todo mundo junto. Agora, existe um protocolo estadual, o município tinha 2 caminhos para seguir, como o Hernandes muito bem explicou, ou Deliberação 17 ou Minas Consciente, que é muito mais flexível. Nós seguimos o Minas Consciente, mas nesse momento estamos numa onda mais restrita. Então a gente precisa que as pessoas conscientizem, nos ajudem. Mas o bar no lugar X está funcionando. Infelizmente, é o que você disse, se está funcionando tem quem está frequentando. Esperamos que as pessoas também não frequentem. Protejam seus entes queridos
É como você deu o exemplo da artista lá da Globo, quer dizer, protegeu 10 meses e recebeu uma primeira visita. Quer dizer, nós temos familiares nossos, né, que podem sofrer com a doença. E a doutora Fabiana, numa reunião que nós tivemos com o comitê, ela disse uma coisa muito interessante. Ela falou: a reação da doença é imprevisível em cada organismo. Pessoas saudáveis, ela até lembra a frase que ela falou: às vezes, se a pessoa é o seguinte, ela tem que morrer, ela vai morrer, independente do medicamento, da estrutura. Foi até chocante. Eu falei com o Sabanos isso, mas eu conversei com várias pessoas e depois a fala dela, né, porque olha, você pode ter uma pessoa com uma série de problemas e não sofrer nada, e uma pessoa super saudável né, vir a óbito. Então, assim, o Hernandes já explicou muito bem, a gente está em previsão aí de logo a vacina está chegando, a equipe de saúde já está trabalhando, os locais de vacinação já estão sendo olhados. Precisamos de um ambiente em comunidade e de um raciocínio comunitário, né, de amor ao próximo também, para a gente entender. A gente sabe que é difícil para quem tem que levar o pão de cada dia na sua atividade e vai ter que parar. A gente entende isso, mas nós precisamos achar um ponto de equilíbrio. Graças a Deus tivemos um longo período aí da maioria das atividades funcionando desde agosto, então eu acredito que mais um pouquinho aí de paciência e ajuste a gente vai chegar lá vitorioso. Eu cito os artistas que são nomes conhecidos e tomam mais proporção, mas é o que a doutora Fabiana disse. Eu sempre erro o nome do ator, mas se não me engano é Eduardo Galvão, né? Ele mandou uma mensagem para o Stepan e falou assim: olha, hoje eu estou bem, mas eu não sei o dia do amanhã, porque essa doença traz segurança. E o dia do amanhã dele, infelizmente, foi a morte. Um dia ele estava bem, no outro dia ele evoluiu. Eu vou sintetizar 3 aqui, o doutor Michel, numa só. Os clubes sociais estarão fechados, aí eu emendo, por exemplo, casa de festas, sítios alugados para festas, festas, casamentos, encontros, estão aumentando esses números, eles vão poder acontecer. E a questão do delivery, né, que o delivery poderia ser para tudo, para ajudar, para evitar aglomeração, e aí a gente virou expert em delivery. A gente fez uma comida de botequim em delivery. A gente hoje tem aplicativos que nasceram na pandemia de delivery. Então vamos lá, esses estabelecimentos, clubes sociais, nós já havíamos até colocado esse problema, né? Tivemos algumas denúncias de quando os clubes estavam podendo funcionar, de não seguimento de alguns protocolos. Tivemos a visita a alguns clubes. Nesse momento, onda vermelha, os clubes não podem funcionar, né? Eles estão na onda amarela. Festas, aluguel de sítio e tal. Veja bem, eu até vou aproveitar para falar das igrejas. A deliberação 17, que continua vigente naquilo em que o Minas Consciente não fala, e as igrejas estão fora do Minas Consciente, vai poder haver um número máximo de pessoas, uma reunião de até 30 pessoas. Nas igrejas, esse limite ele vai valer, respeitado outras questões, distanciamento, número de pessoas por metro quadrado. Provavelmente amanhã nós vamos divulgar uma atualização do nosso decreto em relação às igrejas para este ponto. Os aluguéis de sítio, tal, eventos de qualquer natureza de aglomeração estão proibidos. Então, assim, a pessoa não vai alugar um sítio para fazer um evento de até 30 pessoas e que todo mundo vai ficar 2 metros cada um, com máscara o tempo todo. Quer dizer, a pessoa vai alugar para fazer uma festa de churrasco, isso está totalmente proibido, está diretamente não recomendado. Então, assim, essas atividades não estão recomendadas. Podem vir a acontecer? Sim. Nós não temos condição de fiscalizar todos os locais. Agora, nós contamos, neste caso, principalmente dentro de locais particulares, com o apoio da Polícia Militar e principalmente com a consciência das pessoas. E o evento particular na minha casa, com muita aglomeração, ele é passível de denúncia e de punição? É passível. E o doutor Michel, a Sulamita já passou por aqui, mas a doutora Fabiana, mas o Hernandes também, porque aí vai ter assim, mas eu já combinei, vai vir uma galera do Rio de Janeiro ficar 3 dias de churrasco na minha casa. A orientação é não, cancela a festa. Cancela. Vai ter alguma restrição de entrada na cidade? A restrição de entrada da cidade é uma situação, Luiz Carlos, que nesse momento a gente entende, embora seja um período de festas, o comitê, a gente debateu isso com o comitê. Nós não somos uma cidade de um apelo turístico nesse momento que não tem eventos. O turismo que tem na nossa cidade é um turismo de eventos,
ou né, locais de cachoeira e tudo, que isso é até uma situação que tem sido acompanhada. Mas não é o caso de se criar uma estrutura para vetar a entrada de pessoas nesse momento, até porque nós temos dentro do município uma transmissão comunitária sustentada. Não é o fato de alguém vir contaminado de fora que vai aumentar ou não isso. Nós já temos, infelizmente, um número de pessoas contaminadas significativo aqui para potencializar a disseminação, caso a gente não siga os protocolos. Então, esse não é uma Mas haverá um controle ou uma orientação para sair de casa, por exemplo, os bate-voltas e as viagens comerciais? A orientação é que não se faça. Nesse momento, a orientação é que não se faça. No início do ano, Minas a gente Gerais chegou vive um momento crítico agora. Né? Nós vivemos um momento mais tranquilo, vivemos um momento crítico. Você iniciou a live dizendo mais de 400 cidades estão voltando para a onda vermelha. Então, assim, não é o momento da gente sair de casa, da gente se expor e trazer, né, a possibilidade de contaminação, não só de viajar, mas também de frequentar locais onde que a gente possa se contaminar dentro da própria cidade. Ô, gente, há uma briga ali, pelo que o Sabonis me passou, da questão dos comércios e a questão pontual do KNAI, porque isso é incompreensível para nós leigos. Para algumas pessoas, eles interpretam isso como, de repente, burlar a lei, ou de repente é um subterfúgio para abrir, porque nós vamos ter talvez um KNAI que vai autorizar um tipo de comércio. Ali está citando vários comércios que abrem. É passível uma denúncia ou não? Se ela tem o KNAI, ela está dentro da lei? Então, o KNAI, quando a gente fala, né, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, são as atividades que estão descritas no CNPJ daquela determinada empresa, daquele determinado estabelecimento comercial. Vários estabelecimentos possuem, além de uma atividade principal, outras atividades secundárias. O que gera dúvida, inclusive o Sabonis havia me passado a pergunta ali em off, né? Nós temos uma pergunta, a loja de informática pode, mas a de imóveis não pode, o cara tem essas duas atividades no CNPJ dele. A de eletro abre e a de imóvel não abre. A orientação do Minas Consciente é se guiar pela atividade principal. Atividade principal daquele estabelecimento, se ela estiver autorizada naquela onda, então quer dizer, agora na onda vermelha, ok, pode funcionar. Se ela não está, o estabelecimento não pode funcionar. Você bem disse aí, né, explicando mais diretamente, alguns estabelecimentos estão mudando de atividade principal. De repente, Luiz Carlos, isso é uma questão que até a atividade ela é principal em mais de uma ou duas ou três vertentes ali. E é uma readequação à realidade. O que não pode é a pessoa utilizar aquela atividade que ela praticamente não exerce e tentar transformar na principal, tentando dissimular isso, né? Isso não é o adequado. Mas é o que a gente está dizendo, não tem condição de ficar acompanhando todos os estabelecimentos, o cara mudou, não mudou o KNAI, por que é isso, por que é aquilo. Então, assim, dentro do que é o correto, dentro do que as atividades que são consideradas nesse momento essenciais, vai poder funcionar. Explicando, né, às vezes no começo da pandemia pode estar gerando essa confusão, que o Minas Consciente ele trazia uma classificação invertida, né? A onda verde era quem estava na onda verde que podia funcionar em qualquer situação, né? E aí a amarela sempre foi essa do meio e a vermelha era assim, a mais menos restritiva. Isso foi invertido na reformulação do Minas Consciente, então pode gerar ainda alguma confusão, por isso que eu peço às pessoas que consultem isso. E as fases estão numa onda vermelha, atividades essenciais, uma onda amarela, atividades não essenciais, e uma onda verde, atividades não essenciais com alto potencial de contaminação. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito restrito agora, os estabelecimentos têm que se orientar por isso. Na dúvida, consultem aqui a Prefeitura, o setor de fiscalização, a Procuradoria, o próprio pessoal da saúde, nós vamos estar à disposição. A Tânia Bezerra mandou aqui até antes, mas foi até antes da fala do Hernandes, que ela fala assim, reforça a importância da consciência. O Hernandes até falou que foi mais enérgico, mais duro, não é igual aquele pai que corrige mesmo, mas é exatamente isso. Nós também sabemos aquilo que é essencial nesse momento, o que a gente, até porque depois a gente pode entrar nesse assunto, porque muitas pessoas vão estar descobertas de uma assistência que havia acontecendo há muito tempo, como o auxílio emergencial. Então, talvez agora é hora de muita economia, de muita matemática, do que vai ser diferente do que foi no passado. Vamos lá,
Márcio Sabonis. Vanusa Gielo perguntando, e as confecções, como ficam? Onde a grande aglomeração, quando chegam no banheiro, todos sem máscaras e sem consciência, onde vários objetos e roupas passam na mão de muitos. A situação das confecções, como é que fica nesse momento? O Hernandes também já falou aqui um pouquinho, mas fica à vontade. As atividades fabris, de uma maneira geral, praticamente toda atividade produtiva, elas estão na onda vermelha, tá? Elas estão autorizadas a funcionar. O protocolo, inclusive, assim, mas existem incoerências no protocolo. Isso, infelizmente, é um estudo, existe uma equipe técnica no estado que está definindo isso, não é o município que define. Mas ela está relatando uma situação onde os protocolos estão sendo desobedecidos. E aí não tem onda, não tem classificação, não tem situação que vai se tornar segura se não se seguir os protocolos. Nós temos a informação de diversas empresas que inclusive foram visitadas, estão seguindo o protocolo de uma maneira muito correta, muito adequada. Temos até, em alguns momentos, a certeza em afirmar que são locais mais seguros do que às vezes no momento que o cidadão está transitando na rua ou fazendo outras atividades, porque os protocolos ali sendo seguidos estão garantindo efetivamente a segurança e a saúde dos funcionários. Inclusive nós tivemos casos de contaminação em várias empresas e não tivemos uma disseminação em massa. Em algumas que o protocolo talvez não estava tão bem observado, isso aconteceu, mas de uma maneira geral essas atividades estão orientadas a funcionar. O que ela está fazendo aí é uma situação passível de denúncia, que a gente orienta até os funcionários que num primeiro momento questionem o próprio patrão. Sim. Olha, isso não está funcionando da maneira correta, vamos organizar. Se isso não for resolver, passa a informar a prefeitura. Algumas até chegaram a divulgar suas ações na internet, que deu orgulho de ver. Enfim, às vezes é uma questão pontual. O ir ao banheiro é uma questão pontual do que uma higienização que acontece, às vezes que ela nem percebeu que aconteceu durante o turno que ela não estava trabalhando. Mas é necessário que estejam vigilantes para realmente estar seguindo os protocolos. Outra pergunta aqui. Sim. Sidney Werneck, boa noite. Vai voltar a barreira sanitária? O Sidney, falando da barreira sanitária, eu fiz até essa pergunta aqui. Nesse momento ainda não. Não tem mais um indicativo técnico para que essa atividade volte, né? Porque, como falou, o contágio já é comunitário em São João. Então, quando a gente estava com a barreira sanitária, é para evitar ter o controle de quem estava entrando e saindo, enquanto não estava o contágio comunitário. A partir do momento que teve contágio comunitário, não faz muito sentido mais a barreira. Então, só para explicar aqui, gente, nos primeiros casos a gente tinha ou alguém que viajou ou alguém que veio de fora e contaminou alguém de São João. Hoje não, hoje o São Joanense já está contaminando o São Joanense, ou até pessoas de fora quando você vai visitar, por exemplo, que a gente está falando muito de receber visita aqui, mas se você for visitar algum familiar no litoral, enfim, não vá, né? Você vai estar ajudando a cidade lá também a se resguardar. Talvez, Luiz Carlos, nós vamos ter mais gente saindo de São João visitando outras cidades do que talvez recebendo mais gente. Mas que também pode voltar contaminado. Pode voltar contaminado também. É um problema sério. Ô Júlio César, Júlio César Curso, eu vou fazer essa pergunta, porque você mandou, eu vou fazer, mas porque depois que as coisas passam também a gente tem outro julgamento. Eu falava essa semana, para mim a eleição não tinha nem sido prorrogada. Para mim a eleição acontecia em outubro, eu era um defensor de manter a data das eleições. Hoje, pós-eleições, eu já sou assim, não, tinha que ter dado mais 2 anos de mandato para o prefeito, porque hoje a gente percebe que foi uma realidade nacional. Então, assim, enfim, mas ele pergunta, a eleição, aliás, ele coloca que a eleição foi um crime contra a saúde pública. Houve alguns exageros, né, Hernandes? Aí a nível nacional. A nível nacional houve aqui, então é difícil de controlar a população. Nós não fizemos comício, tentamos não fazer passeata, era só carreata. Mesmo assim, estou aqui falando que veio mesmo assim, dava as aglomerações no final de uma carreata e algumas coisas. Então, mas a eleição também não foi a única responsável. Houve um relaxamento das pessoas de uma forma geral. Agora, essa questão de ter eleição ou não ter, da data, isso aí não resta dúvida que quando
com relação a isso, a eleição mesmo e a campanha, ela aumentou o contágio. Isso aí não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, que houve mesmo, entende? Houve aglomerações e isso pode ter ocasionado aumento. Não, eu era um defensor da eleição em outubro, eu achava desnecessário. Hoje se falasse assim, olha, se me perguntasse, poderia dar 2 anos para o prefeito, eu votaria a favor, dar 2 anos para não ter eleição. Enfim, mas hoje a gente já ter em cima de fatos. Isso já foi, já passou, não era uma situação que nos cabia, né? Isso foi definido pelo TSE, e eu julgo, Luiz Carlos, assim, tendo observado as campanhas e falando um pouco do Hernandes aqui, reconhecendo, fazendo um pouco dessa autocrítica, mas eu julgo que muito foi pensado no protocolo, na segurança durante a campanha, mas o movimento da campanha política por si só, ele levou as pessoas ao sentimento de que tudo estava muito tranquilo. Tá todo mundo conversando, um conversa com o outro, o cara foi na minha casa e eu pedi voto, o outro não foi na minha casa, mas me ligou, mas o relaxamento ele é natural para todo mundo, né? Não é culpar alguém, mas à medida que as coisas vão acontecendo, as pessoas vão relaxando, né? Então eu acho que isso foi um movimento conjunto e as eleições, obviamente, como o Hernandes disse, ajudaram a potencializar. Gente, eu fui um dos que fiquei muito exposto e eu não tive Covid, né? E eu estou preocupado, estou de quarentena até hoje. Então essa é a preocupação das pessoas. É vida que segue, nós estamos em outro momento agora. Eu já fiz alguns exames, todos eles deu negativo. Eu também não tive Covid. Mas saber se eu peguei mesmo ou não, eu não sei. Sebastião Braz enviou até aqui pelo meu celular, meu WhatsApp, 2 questões que ele queria falar sobre multas, né? A quem não atende o protocolo, e a questão também do transporte, tanto o urbano e o interurbano. Michel, vou separar da multa, e porque do transporte, eu ia falar até da questão de assistência, porque também a gente... vocês têm um tempo de avaliação, seria isso, né? Nós estamos falando que nós vamos ficar 4 meses na onda vermelha, não. Então, assim, que a gente às vezes fica nessa afobação mesmo. Qual é o prazo? Primeiro, tem multa? Bom, Luiz Carlos, temos algumas multas previstas no nosso código de posturas, passíveis de aplicação, embora é um momento em que se faz numa medida mais enérgica, isso é a minha opinião pessoal, às vezes se faz muito mais eficiente e necessário você suspender ou caçar um alvará para parar aquela atividade do que aplicar a multa e simplesmente, tá bom, depois eu vou ver como é que eu pago, como é que eu faço. Além do que, assim, a multa é uma situação que vai impactar financeiramente algumas pessoas que já estão numa situação difícil, que às vezes vão funcionar por essa necessidade financeira. Mas existe a possibilidade da multa. A gente vai trabalhar, obviamente, com primeira abordagem, uma conscientização, trabalho com a polícia militar, caso necessário precisar avançar nessa situação de multas, né, e de cassação de alvará, é possível. A previsão... No primeiro momento nós vamos ficar quantos dias? Né? A previsão não é algo que a gente possa falar e garantir, então a gente tem muito cuidado para dizer isso. A gente sempre é questionado, mas Juiz de Fora vai ficar até o dia 7. Que ótimo, se Juiz de Fora ficar até o dia 7, dia 8 voltar, eu acredito que a gente também volta, né? Então, mas assim, essas reuniões vão acontecer? As reuniões, elas acontecem assim, a nossa reunião de comitê normalmente acontece semanalmente, essa semana até nós tivemos, acho que 2 reuniões. O comitê estadual ele se reúne todas as terças-feiras, então amanhã tem reunião do comitê estadual, na quarta sai uma prévia da macro-região, na quinta sai um relatório com a micro-região, com toda essa questão. Normalmente, e isso é bom que se diga, como você disse lá atrás, que né, existe um tempo para que se permaneça cada onda, o ciclo do Minas Consciente ele é de 21 dias. Então, por exemplo, se nós avançarmos agora para a onda amarela, pelo menos 21 dias a gente acredita que vai ficar. Não é uma certeza, mas é o ciclo previsto. Então, existe uma possibilidade que a gente permaneça nessa onda vermelha aqui dentro dos 21 dias. Houve uma estimativa de 14 dias, caso esses 14 dias já consigam controlar essa situação, volta-se para a onda amarela. A nossa estimativa é pelo menos 14 dias. A nossa estimativa. Mas vale a pena falar aqui com a população, porque vai depender muito do nosso comportamento. Exatamente. A Sulamita ainda continua aqui. Eu acho que 14 dias talvez não é o necessário,
Porque nós vamos avaliar como vai ser o resultado do nosso comportamento no Réveillon e como foi no Natal, exatamente nas primeiras semanas de janeiro. Há esse tempo, né? Então vai depender muito de nós, né, para esse andamento. E aí só para explicar, Luiz Carlos, nós temos muito cuidado de não colocar uma data, porque o empresário ele vai se organizar, aí ele quer saber uma data de retorno. Mas às vezes a gente coloca a data, ele programa o retorno e não tem condição de voltar, eu acho que é mais complicado ainda. Então a gente está passando essa estimativa, o Juiz de Fora pensou em 14 dias, voltaria dia 7, a gente acredita pelo menos no ciclo mínimo seja isso, mas é o que a gente está dizendo, se a nossa microrregião voltar para amarela, nós vamos voltar, isso aí não tem Hernandes, nesse período vai se estudar alguma possibilidade de uma assistência, né, que em alguns momentos aconteceram durante essa pandemia, é hora de estudar esses 14 dias? Bom, nós vamos estar com a nova equipe assumindo a partir da segunda-feira, e a gente tem que estudar sim, a gente tem que ver aquelas pessoas que têm maiores necessidades, que tiver alcance do que a gente está fazendo, com certeza no município também vai estar tentando fazer o máximo para estar ajudando as pessoas. Gente, a gente já vai finalizar aqui, a gente até agradecer você pela paciência, muitas dúvidas elas existem e vão existir, mas o Sabone está me falando aqui que tem muitas participações ali. O Dr. Michel disse, os documentos eles existem no site. O atendimento presencial na prefeitura, como está funcionando ou como vai funcionar na onda vermelha, para o Tira Dúvida, por telefone, como é que vai acontecer, doutor Michel? A gente pede às pessoas que façam contato por telefone, né, precisar de alguma situação mais específica, a gente informa, passa através dos e-mails da prefeitura que já estão divulgados no site. Evitem realmente vir, né? Hoje nós recebemos aqui alguns representantes, tivemos aqui uma situação até preocupante, com muitas pessoas ali aguardando, a gente transferiu a reunião para o Centro Cultural para dar um distanciamento adequado, mas assim, no primeiro momento, que puder ser feito remotamente é o que a gente orienta. Né? Mas é importante, estou cortando até o Michel, é importante que todas essas dúvidas, elas vão ser geradas pelos comerciantes, pelos estabelecimentos. O estabelecimento, é muito claro, o Minas Consciente, no site dele, todas as informações que as pessoas precisarem. Nesse momento nós estamos na onda vermelha, é o que você encaixa. Tudo que vier para falar assim, que a gente vai mudar em alguma coisa, nós não vamos conseguir mudar. Nós não conseguimos alterar em nada o protocolo do Minas Consciente. Falar, para esse estabelecimento pode isso, para esse pode aquilo. O que é estabelecido é o que está lá na onda vermelha. Então não tem jeito, a gente pode fazer a solicitação para o comitê estadual. Isso nós passamos para todos os empreendimentos, para todos os representantes de estabelecimentos que estavam hoje. Então nós podemos até passar o pedido para o comitê estadual, mas quem determina é o comitê estadual sobre quais estabelecimentos estão em cada onda. Então para nós é muito difícil falar assim, não, eu queria que fizesse isso, pode fazer isso, a academia pode, está lá no protocolo do Minas Consciente, o que pode. Não vai adiantar a gente chegar aqui e falar assim que eu vou poder fazer uma coisa diferente do que está pré-estabelecido lá no Minas Consciente de acordo com a sua onda. Então é isso que eu queria deixar bem claro para as pessoas. A gente só espera que a gente consiga lá dar uma baixada, os leitos começam a desocupar e a gente possa subir a onda de novo. É isso que a gente espera. A grosso modo, eu posso afirmar, ou não, eu posso dizer, por exemplo, que para a gente de casa entender melhor, porque aqui essas coisas a gente não vai entender, é alimentício e saúde, seria isso, estabelecimento de alimentício e de saúde, a grosso modo seriam esses estabelecimentos, né? Alguns estabelecimentos a mais, considerados essenciais também. Pode entrar o KINAI que vai nos... Mas a grosso modo seriam isso. Aquilo que a gente precisa para sobreviver durante esses 21 dias. A essencialidade. O que eu preciso para sobreviver desses 21 dias, o resto a gente deixa para fazer depois. Só explicando, Luiz Carlos, o Juninho até tem uma arte ali, se ele quiser compartilhar. Essa semana agora, ainda de final de ano, né, até o dia 31, como o Hernandes disse, tem um período de transição. Então, as atividades de comércio varejista e atacadista que estão na onda amarela vão estar autorizadas a funcionar com protocolos mais rígidos e mais específicos até o próximo dia 31. Então ainda vai gerar um pouquinho de dúvida nas pessoas, mas está na vermelha, mas não fechou. Então quer dizer, até dia 31
atividades de comércio, varejistas, atacadistas que estão na onda amarela vão poder funcionar mesmo na onda vermelha, com alguns critérios, né? Metragem de referência é um cliente para cada 10 metros quadrados, controle de fluxo e acesso na porta, essa questão toda ali que está, inclusive no protocolo, está fácil de se identificar. A partir do dia 1º, somente as atividades da onda vermelha estão autorizadas. Dúvidas que o pessoal tem: mas bares e restaurantes estão na onda vermelha. Estão. Aí tem que ser lido o protocolo. No protocolo está lá: bares e restaurantes, quando na onda vermelha, não está autorizado o consumo interno, somente atividades por serviço de entrega ou delivery. Gente, é porque a gente é otimista e o tempo todo a gente falou da onda vermelha pensando numa evolução para a onda amarela, para uma onda verde, a gente é otimista, mas no Brasil também a gente já viu isso, e em outros países a gente pode ser pior do que a onda vermelha, pode ser o lockdown, pode ser proibido de sair de casa. Então, assim, é uma restrição muito mais severa, muito mais dura. A onda vermelha é sim dura, mas ainda não é o pior remédio. É para a gente evitar o remédio mais amargo e fazer as nossas lições. Eu já vou numa rodada de despedida, mas o Sabonis tem uma consideração ali antes de eu finalizar. Marcos Luiz de Souza Rosa, talvez seja até para as meninas, uma curiosidade: quem não teve Covid terá prioridade para vacinar? O Hernandes já participou de uma reunião aí, né? Já, não tem prioridade. Primeira prioridade aos profissionais da área de saúde, de acordo com o protocolo que foram nos passados pelo secretário estadual. Segundo o protocolo, é as pessoas idosas. O terceiro protocolo vem até que não cabe a nós, né, que são indígenas e quilombolas. Eu acho que não cabe, não sei se nós temos essa população aqui, alguém dessa natureza. O quarto, aí vem as pessoas de comorbidade, e o quinto vem os professores. E isso dessa classificação que vem o quadro de vacinação. A gente tem uma preocupação, mas na próxima live a gente pode falar isso porque são nomes estranhos, né? Essa vacinação gradual, que aí a gente pode falar da tal da imunidade de rebanho, e aí quando você tem menos pessoas propensas a pegar, até chegar em você o seu grupo, que talvez eu, né, que sou o último grupo a vacinar, mas mesmo assim eu vou estar menos exposto. Vocês vão entender isso melhor nas nossas lives. Márcio Sabonis, como é que ficou aí as participações? Obrigado pela participação aqui nessa live. Muitas participações, o pessoal participando bastante, parabenizando aí o prefeito, o doutor Michel, as meninas da saúde, e dizer, né, o pessoal reforçando aqui que a conscientização agora, ela é foco e fundamental. Doutor Michel, obrigado pela participação aqui nessa live. Aliás, eu tenho que agradecer pelo convite, mas obrigado aqui pela participação e trazendo esses esclarecimentos. Como você disse, aqui há essa reunião quase que semanal, então as informações vão ser atualizadas a todo momento. Sim. Fique à vontade para nós que agradecemos aqui a sua participação, nos colocamos à disposição para o diálogo, né, para que a gente possa construir o entendimento de acordo com isso que o Sabonis falou, que a gente tenha ali essa consciência, esse foco, essa união na luta contra essa doença. A gente sabe que a situação é difícil e delicada para todo mundo, e a posição do Hernandes, né, é uma posição muito difícil, mas certamente com a coragem, com o compromisso necessário em fazer o melhor que a gente puder, a gente vai conseguir vencer, e estamos aí à disposição. Um abraço. Eu ouvi uma reflexão essa semana, Hernandes, que eu acho que vou compartilhar com vocês, e o cara falava isso e eu fiquei refletindo, que ele falou assim: eu não queria ser a última pessoa a morrer antes da vacina, porque está tão próximo, né? Se a gente aguentou tantos meses, poxa, é fevereiro, é março, que seja mais 2 meses, que seja 70 dias, se eu já fiquei quase que o 2020 inteiro, eu também não gostaria de ser o último a pegar o Covid ou o último a morrer por Covid tão próximo da vacina. Isso traz uma reflexão muito importante para a gente. Agora a gente, nem antes você pedia, né,
o Poder Executivo pedir, a saúde pedir para a gente ficar em casa, sem uma perspectiva, né? Poderia durar 2021, 2022. Não, agora a gente já sabe que já está muito próximo de um fim de uma vacinação. Faça essa reflexão aí também na sua casa. Não seja o último a perder a vida tão perto da vacina, tão perto de nadou e morreu na praia, né? Hernandes, obrigado aqui por trazer esses esclarecimentos. Eu sei que não é confortável, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes algumas pessoas não vão compreender, mas não é só uma atitude do prefeito, eu sei que seu coração também te pesa muito nesse momento. Obrigado pela participação. Obrigado, Luiz Carlos, por ter aceitado o convite. E mais uma vez, gente, eu peço a vocês, entendo, não peço a vocês que eu não entendo na dificuldade que vai estar vivendo essas pessoas que estão na onda amarela e vai ter que retroagir para a onda vermelha e vai ter um baque nos faturamentos, nos seus negócios. Não pense que nós não entendemos a situação, não. Eu só quero que vocês entendam a minha também, da minha posição perante o Comitê Estadual e perante a gente ter qualquer um de nossos parentes aí necessitando de uma vaga no UTI e nós não ter possibilidade de estar atendendo. Então essa é a grande dificuldade de tomar uma decisão dessa, e não é uma decisão, volto a falar, que é minha. Ela vem de cima por conta da ocupação dos leitos. Então eu peço cuidado de vocês, essa questão da fiscalização, que vai ser um objeto de um assunto que vai rodar nas redes sociais. Nós vamos ter fiscalização sim, só que nós nunca vamos dar conta de fiscalizar. O que vai acontecer é a conscientização de cada um, e é isso que eu peço a vocês. Nós estamos próximos da vacina, como bem falou aqui já falo para todos vocês, está próximo de nós estar totalmente imune assim que a população estiver vacinada. Então vamos tomar cuidado com tudo que puder nesse momento, que a recuperação financeira depois ela virá com certeza, porque o nosso país é um país muito grande, é um país muito rico, e nós vamos ter possibilidade de recuperar isso tudo para frente. Nesse momento é a saúde em primeiro lugar. Então peço a atenção de vocês e uma boa noite e tudo de bom para vocês. Obrigado a todos. É aquela reflexão: para eu me recuperar financeiramente, eu preciso estar vivo e com saúde para me recuperar. Obrigado a todos que acompanharam essa live. Dúvidas, entre no site da Prefeitura e nos canais de comunicação que são divulgados em massa nas redes sociais, nos meios de comunicação. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e que passamos esse momento com muita responsabilidade. Boa noite a todos.